Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos nossos realities favoritos. Aproveite que está nos ouvindo e nos avalie com 5 estrelas, principalmente se for o Spotify, hein? Então aí segue a gente e avalia, porque é para o podcast alcançar mais pessoas. Bem, eu sou o Rich, eu tenho a Gabi e a Isa, e hoje nós comentaremos o 12º episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça, né, gente, dia 11 de agosto. Foi dia do top 11 virar top 10, só que agora de forma definitiva, a não ser que eles inventem outra repescagem para o MasterChef chegar até janeiro do ano que vem, porque nunca se sabe, mas é o que aconteceu. E vamos começar já falando, porque o Marcelo falou sobre e foi um ponto que a gente até concordou com ele, que esse é o MasterChef em equipe. Eu vi até alguém brincando, dizendo que tem que, então, dar o prêmio para 2 ou 3 pessoas no final da temporada, já que todo mundo tá fazendo prova junto. Porque nesse episódio, nessa semana, né, o programa veio com uma prova em dupla, mostrando que quem quiser PIN, que vá pra prova de eliminação, porque senão não vai conseguir, né? Não dão PIN dupla, nem trio, nem nada. E a gente também viu que semana que vem será outra prova em dupla, ou seja, o PIN também só virá na prova de eliminação. Quero perguntar para vocês, meninas, começando pela Gabi. Gabi, isso é o MasterChef desacreditando nos participantes ou uma busca para forçar atritos e acabou matando a temporada? Eu já falei aqui, vou repetir, que pra mim é pra forçar atrito. Porque não tem outra explicação, gente. Até porque, honestamente, eu acho que ontem aí, na segunda prova, eles conseguiram entregar. Acho que foi onde o cast aí mais surpreendeu no sentido de ser uma prova super difícil e eles conseguiram fazer. Então, vamos lá, vamos dar os devidos créditos aí. Eles estão estudando, estão melhorando. Eu acho que tá na hora de deixar eles fazerem coisas mais difíceis, cozinharem sozinhos. Chega dessas provas em dupla, ou na final. A final vai ser em dupla? Vai ser em grupo? Não, então, poxa, tá na hora deles começarem a cozinhar sozinhos também. Eu concordo, eu acho que essa análise que a Gabi fez, dessa questão de eles estarem melhorando o nível, né, também faz sentido sim. Eu já falei várias vezes também, né, que eu gosto, um dos grandes motivos que me fazem ser fã de MasterChef é observar o crescimento pessoal dos personagens, das pessoas, dos participantes. Eu sigo vários deles ainda no Instagram, eu gosto de ver como estão as coisas. Então, assim, quando eles ficam fazendo as provas muito em grupo, a gente perde um pouco disso, sabe? Então, eu também acho que já tá na hora de parar um pouquinho. Bom, gente, agora é top 10, né? Então, assim, para ser uma prova em grupo, ano não, desculpa, no episódio que vem não vai dar, porque a gente já sabe como é que vai ser. Depois só se dividir o top 8 em duas equipes de 4, né? Mas, ai, já deu, né? Vão pegar o top 9 e fazer 3 trios, né? Vai ser assim agora. Quando não der pra dividir por 2, vão dividir por 3 e improvisar, né? Ah, Porque é. eu concordo muito com vocês. É porque, por exemplo, tem alguns participantes que não conseguem ver o que são capazes de fazer ainda, porque estão cozinhando tanto em dupla, tanto em equipe, que a gente não sabe do que eles são capazes de fazer sozinhos, né? Só na prova de eliminação. E quando tem twist de você levar algumas pessoas pro mezanino, aí acaba vendo menos ainda das pessoas. Então a gente não sabe se tal pessoa realmente é forte ou tal pessoa realmente é fraca, porque estão cozinhando pouco sozinhos. E acaba tendo resultados não tão vantajosos pra gente. As provas em equipes, algumas são desastres, outras nem tanto, mas respinga em o público geral tem uma percepção de que o nível tá aquém do esperado, né? Porque, por exemplo, agora a gente vai falar da prova classificatória, que foi uma prova em dupla, né? E os participantes tiveram que preparar um churrasco, que dava muito bem para essa prova ser individual, por exemplo, onde a Aline teve a vantagem de decidir qual região iria para cada dupla, porque os jurados que separaram as duplas e um trio, né? Por conta da punição do povo que perdeu na prova da repescagem e etc. E no fim das contas, quem levou a melhor foi o trio, né? Que era composto por Carla, Gabriela e Thaís. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Eu achei que essa prova poderia muito bem ter sido uma prova individual. Eu acho que, pela característica da prova em si, esse fato deles terem que estar trocando não foi algo que prejudicou tanto, que causou tanto caos assim. Então eu acho que essa twist aí desse tipo de prova, onde você cozinha só um pouco e o outro colega vai fazendo as outras partes ali, enquanto você olha, eu acho que ela poderia ter sido mais bem aproveitada quando eles tivessem que servir algum outro prato, tá? Então eu acho que não casou assim muito bem a twist com o pedido ali da prova, né? Eu acho também que, como a gente tá falando aí, já deu de prova em grupo. E, no geral, eu acho que
Bom, é mais ou menos o que eu falei. Eu acho que a simplicidade da prova, eu entendo que fazer churrasco ali dentro daquelas condições, com aquele tempo, talvez não seja tão fácil assim, mas eu acho que é uma prova relativamente simples para esse tipo de twist que eles estavam propondo. Eu achei legal essa ideia de trazer os tipos ali de churrasco e acompanhamento das regiões, né? Então, com relação a isso, eu achei legal, porém, eu acho que de alguma maneira, e aí talvez algumas pessoas consigam me entender melhor, eu posso falar com propriedade sobre o Sul, por exemplo. Eu não sei falar sobre as outras regiões. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, não se faz churrasco em grelha, se faz churrasco em espeto, né? Então, aquilo ali já não é uma representação de um churrasco do Sul. Então, ao mesmo tempo que eu acho legal você estar trazendo essa lógica regional para os ingredientes e tal, eu acho que fica de alguma maneira, entre aspas, mal representado a partir do momento que você mostra como se fosse uma coisa e na verdade não é, porque no Rio Grande do Sul o mais tradicional vai ser o fogo de chão e tal, mas eu entendo que não vai se conseguir reproduzir isso dentro de um MasterChef. Mas você não vai ver um churrasco gaúcho feito em grelha, ele sempre vai ser feito em espeto. Então, eu me pergunto até que ponto a gente vai estar efetivamente representando essa comida regional. E aí eu acho que isso não é querer fazer um tribunal de minúsculas causas aqui, né? Não é esse o ponto. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que pode gerar algum tipo de incômodo, assim. Entendi, Gabi, porque assim, se já era para representar as regiões, já começou um pouco errado aí, né? Compreendi sua visão. Exato, Aham, exatamente. né? Eu acho, gente, assim, que essa prova ia ser uma prova perfeita para uma externa, né? Mas estão sem verbas aí, né, galera? Parece que estamos com poucos patrocinadores, algo assim. Então, não tá dando. Mas seria uma prova perfeita para fazer externa, né? Lembra aquelas. A gente já teve, assim, prova de churrasco com aquelas churrasqueiras que. Ah, eu não sei o nome, aquela que abaixa e levanta, assim, sabe? Que você Sim. pode. Puxa vida, esqueci o nome agora, mas enfim. Seria uma ótima prova para fazer externa. É, não. Não é que eu tenha necessariamente não gostado do tema da prova, não, acho que não é isso, mas eu acho que ela foi um pouco fraca, realmente, assim. Os participantes não conseguiram mostrar muita coisa, né? É complicado, Porque né? assim, ó, outra coisa só pra fortalecer meu ponto. Quem ganhou a prova foi o trio, né? E também, assim, eu vejo que elas fugiram um pouco do tema quando trouxeram ali aquela estética mais gourmet, né? Não acho que foi incorreto, mas eu acho assim que isso prova o ponto de que era uma prova que foi uma prova fraca, sabe? Porque justamente quem ganhou não estava dentro da estética que foi pedida. Compreenderam? Deu para entender? Entendi. Sim, e eu Deu. acho que além disso, mais uma vez, entra aquilo que a gente sempre fala aqui, sobre como a edição nos indica uma coisa e os jurados vão lá e fazem outra. Porque eles falando, eles pontuando que aquilo ali não era um churrasco tradicional, que elas tinham gourmetizado muito, que tinham fugido né, ali tangenciado o tema da prova e tal. E aí elas vão lá e ganham a prova. E assim, nada contra, gosto ali, né, do trio, mas, poxa, se eles pontuaram isso, e aí a Aline e o Patrick serviram um churrasco muito, muito mais tradicional e que, pelo que eles pontuaram, também estava bom, né? Pelo menos visualmente ali, estava super bonito também, e os jurados elogiaram. E aí eles vão lá e dão de ganhadora para as meninas ali que fizeram uma coisa que realmente, assim, para mim também estava um pouco fora assim do pedido, né? Era algo assim muito mais gourmet que para mim não era exatamente o que se pediu. E assim, o ponto não é nem que não era para mim. Aparentemente também em alguma medida não era para os jurados, sabe? E aí, então, se eles pontuaram isso,
ou os outros deveriam estar, tipo, muito pior, ou então a edição não deveria ter destacado tanto esse argumento, sabe? Então, assim, eu juro que eu não entendo. Eu fico pensando o que se passa na cabeça de quem tá lá editando. Tipo, vou criar um suspense aqui. Mas aí, narrativamente falando, não faz sentido. Parece que os jurados não sabem o que estão fazendo. É complicado, sabe? É tipo, eles querem surpreender com o resultado, mas também não dá indícios pra gente que ele pode acontecer, né? Tipo, o resultado tem que vir de uma forma que a gente entenda, de certa forma, por que aconteceu aquilo, né? É melhor criar um suspense entre 2 vitórias do que nenhuma. Porque a pessoa vence e ele fica pensando, né? Porque, por exemplo, tem o Léo Torres, beijo pro querido de Goiás, né? Ele falou, que eu tava conversando com ele no WhatsApp, ele assiste MasterChef também, aí ele botou assim, onde é que a gente come carne de javali no churrasco? Chocado. Pequi não tem no churrasco, nem canjiquinha, nada daquilo. Aqui é muito contra filé, fraldinha, colchão duro e nos dias mais especiais picanha, com mandioca, vinagrete e feijão tropeiro. Eu até falei, estão tentando estereotipar, né, a região. Ele falou, né, porque ficou muito nisso, né. Eu acho que talvez as pessoas que prepararam a prova não tivessem pensado no geral da prova em si, mas concordo isso com a Gabi falou do resultado, de que não conseguiram editar, porque o Jacan fala, né, isso pra mim não é churrasco. Aí ganha a equipe que um jurado falou isso, né. E não Sim. mostrou o contraponto dos jurados, alguns outros dizendo assim, não, isso é churrasco sim, sabe, assim, eles brigando pelo resultado. Aí faria Se não sentido me se tivesse engano, mostrado. o Fogaça também pontuou algo do tipo. Ele falou alguma coisa tipo, não tá tão nessa linha de churrasco e tal. Ele fez algum. O Jacan foi mais incisivo, mas o Fogaça fez algum comentário nessa linha também. E aí, só para finalizar meus comentários a respeito dessa prova, eu achei que duas coisas, assim. Eu acho que o primeiro é que o fato delas estarem em um trio e as outras pessoas estarem em dupla não favoreceu de maneira nenhuma pela dinâmica da prova. Então, se alguém achar que ganharam porque tinha uma pessoa a mais, eu acho que não, porque, pelo contrário, eu acho que traz uma camada até maior de dificuldade, porque ao invés de você ter ali aquela dinâmica de ter mais uma pessoa cozinhando com você, você tem mais duas, né, para organizar essa rotação. Então, acho que não foi um benefício. E aí, o outro ponto que eu acho é que eu senti zero animosidade entre a Carla e a Thaís, tá? Então, mais uma vez, reforça um pouco aquela lógica de que, às vezes, talvez a edição esteja forçando algumas coisas, porque eu achei elas super de boa. Eu não senti nada, assim, tipo, nem uma alfinetadinha, nada, sabe? Eu achei que trabalharam super bem juntas. Foi, trabalharam mesmo. E, assim, dessa prova eu adorei a interação entre Patrick e Aline, porque ele seguiu a linha amigos, negócios à parte, né? Que ele não tentou popar os aliados. Ele fez pra Aline, vamos dar isso aqui pra fulano, que tanto que ele deu pra Jesuíne e pra Jéssica deu o Nordeste, né? Logo que a Jéssica não queria. Então, assim, ele usou uma lógica boa, né? Então, parabéns, Patrick, por ter pensado nessa sagacidade e pra Aline por ter aceito também, porque eles trabalharam muito bem juntos, né? Porque eu acho que de todas as duplas que formaram, as deles é o que tinha mais potencial pra dar errado. E pelo contrário, conseguiram trabalhar juntos e certo, porque, como eu falei, a construção não foi das melhores, teve esse comentário do Jacan, e eu sei que o sabor sempre vence, mas nesse critério eles usaram tanto pra justificar pra gente, né? Eu acho que foi mal construído. Não sei se os jurados comentaram tudo na hora ou que fizeram demais de pontuações, quem sabe que não entra tudo na edição, mas o que entrou não fez sentido. Então, pra mim, é uma confusão só. E, gente, pra mim um destaque dessa prova, assim, que chamou mais atenção, que é uma estratégia válida, mas pra mim passou dos limites, foi a do Everaldo ficar gritando. Porque assim, a gente que comentou o MasterChef aqui do Zé Roberto exaltou quando ele ficou gritando em voz alta da prova do muro, mas na prova do muro, gente, realmente, quem tem que ganhar é quem grita mais alto, porque é outra pessoa do outro lado que vai escutar. Então você tem que gritar mesmo. Ele não, ele gritou porque pra mim ficou a sensação que ele tava mais preocupado em causar do que cozinhar. E é justamente o episódio que ele foi eliminado. Ele parecia estar muito mais não levando isso tão a sério. O que é curioso, porque a Aline que recebeu essas críticas, assim, sabe, tá desanimada, desistindo de alguma coisa assim, não tá tão a sério a competição, e ele tava com ele, eu acho que ele passou do ponto das zoeiras. Eu até tuitei falando assim, tá vendo? Ele falou, foi por isso que a gente no começo não começou gostando dele, porque ele recebeu muito tempo de tela. E eu acho que as pessoas, a maioria, só gostou de alguns dele porque tem ranço mais de outro grupo. Mas eu acho que ele, que também faz parte desse grupo, curiosamente, também exagerou. Eu acho que tinha como atrapalhar tudo, mas toda vez que aparecia ele era praticamente só atrapalhando. Então pra mim ficou parecendo só que tava zoando por zoar. Eu acho que prejudica demais. Tanto que desconcentra até
a dupla dele, né, que era a Madu. E por isso que teve um confessionário do Rodrigo que foi muito bom, foi muito certeiro, que o Rodrigo falou que ele estava muito pensando na performance circense, né, então assim, foi 10 esse comentário do Rodrigo. Mas a prova em si, eu achei que era pra ser uma prova individual, uma prova externa, e ter melhorado mais as coisas, porque, gente, top 11, você confiar um churrasco em dupla, em trio, cada um fazer o seu sozinho e ver o que vai dar. Teria sido muito melhor. Dava pra ser individual, gente. Podia fazer até um duelo de regiões, tipo, 2 pessoas com o Nordeste, as pessoas com o Sul, sei lá, dividir assim, não precisava ter 11 regiões pra fazer, não. Dá pra se organizando o MasterChef, dá pra fazer tudo individual. Por incrível que pareça, dá treta do mesmo jeito, né? No lugar de forçar. Agora, vamos passar para a prova eliminatória, porque foi prova de confeitaria e foi cada um por si, né? Não tinha como eles fazerem um episódio inteiro em equipe, tiveram que botar alguém e fazer, não, a gente tem que dar um pin. Deve estar sendo caro fabricar pin, né? Então por isso o MasterChef tá poupando. Mas foi prova com confeitaria e os participantes tiveram 1 hora e 15 minutos para fazer uma sobremesa, que a única obrigação era fazer um sorvete com nitrogênio líquido. A prova contou com um convidado super especial, o divo Léo Salles, né? Vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria, que tem um histórico maravilhoso, por sinal, no programa. Ele foi recebido com aplausos pelo cast. Hoje em dia, ele não seria com essa mesma recepção, né? A recepção dele seria diferente, com base com o que vê nas redes sociais. Mas, no fim de tudo, o Rodrigo levou a melhor e conquistou o seu primeiro pin. E Everaldo foi eliminado. E aí, Gabi, você curtiu essa prova que tem o temido sorvete e ainda por cima com nitrogênio? Então, assim, é complicado. Adorei essa prova. Assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não assistia o MasterChef Confeitaria, tá? Então eu não conheço o Léo, né, pelo Confeitaria, mas eu achei ele, pelo pouco que eu vi ontem, assim, eu achei o Divo super carismático, achei ele muito querido, muito... e assim, parece ter muito conhecimento também, tanto que a aula dele, assim, eu achei incrível ver ele cozinhar ali, muita propriedade do que ele estava falando, e eu gostei muito da prova, porque a gente vinha cobrando algumas provas com um nível de dificuldade um pouco maior, e eu acho que essa prova trouxe isso, né? A gente sempre fala que fazer sorvete no MasterChef é difícil, dada todas as condições de tempo, de pressão que eles têm ali. Então, confeitaria é uma coisa que muitas pessoas não dominam. E aí, além desse ponto aí da confeitaria, do sorvete, a gente ainda tem a obrigatoriedade de usar o nitrogênio líquido, que já traz mais a situação de tu ter que usar EPI, de tu ter que manipular um negócio que tu nunca manipulou. Então, eu acho que finalmente veio aí a prova de nível mais difícil que a gente estava pedindo, e eu fiquei bem feliz de ter visto que, na minha opinião, o cast conseguiu de alguma maneira corresponder, porque né, com todo esse grau de dificuldade, as coisas novas, eles conseguiram ali entregar e fazer coisas legais, né? Boa parte deles conseguiu ali servir algo legal. Então, eu curti essa prova, sim. Também curti, foi bem legal ver essa diversificada, né? Assim, gostei, achei bem bacana. Também achei que os participantes corresponderam ali, ninguém se queimou com nitrogênio, ninguém não conseguiu entregar, né? Que também é preocupante, então foi bem bacana. Gostei de ver o Léo. Ai, gente, era impossível não torcer pra ele, né? Tinha outras pessoas também que a gente gostava e tudo, mas assim, o Léo foi um grande nome da temporada dele, né? E aí foi bem legal de ver. Gostei do tema da prova, gostei dessa segunda prova, gostei, achei bem bacana. Gabi, tem que assistir, Gabi, porque essa temporada foi incrível. Os pratos do Léo, belíssimos. A gente salivava assistindo, porque é um confeiteiro de mão cheia, sem falar que entregou treta e culinária, né? Que a gente adora ver isso no MasterChef. Ele Gabi entregava não viu, tudo. Gabi? Não não vi, viu. não vi a confeitaria. Preciso assistir, porque, de fato, né, a galera elogia muito. Eu acho que essa prova não teve nada de impactante de forma geral, no sentido assim, tipo, nossa, que grande surpresa. Mas temos que aceitar que a temporada será assim. Mas agora, no quesito empratamento, pra mim, Jéssica e Rodrigo entregaram pratos belíssimos. E o da Jéssica, pra mim, até agora, é o prato mais lindo dessa temporada. Primeiro porque eu adoro a cor.
né, o tom roxo, que tanto que é a cor do podcast, né, geral é o roxo, mas ficou muito, assim, o prato tava muito bonito, ela tava muito segura na prova, tanto que eu pensei que o PIN era dela, Sim. mas o PIN veio pro Rodrigo, que faz sentido também quando a gente vê pela narrativa, que as pessoas queriam que ele fosse eliminado, saiu, ele ganhou, eu acho que o peso da narrativa contou além do sabor, se for um critério de desempate, ia pesar mais pro lado dele, né, tudo isso, mas os dois arrasaram, assim, porque foi pratos bonitos e pratos que pareciam gostosos. Tanto que você olha as fotos que postam nas redes sociais dos pratos, a Jéssica postou dela e o Masterchef postou do Rodrigo, né, que foi a receita vencedora, estão muito bonito de ver também. Como eu tava falando em off com a Isa, tava conversando, né, que a gente é muito visual, a gente come pelo que tá bonito, né, não come prato feio. Fica bonito porque em prato feio, a gente teve o Nuri que se viu simplesmente um tolete. Gente, eu não comeria. Tava Eu ia feio demais. exatamente isso. Pratos bonitos, vírgula. Meu Deus! Sinceramente, eu dei muita risada com ele mesmo, tipo, falando do prato dele, sabe? Porque ele nem ficou tentando argumentar, ele mesmo, tipo, riu e entrou na onda e falou: olha, é isso, vacilei, e, sabe? Enfim, eu achei assim que. Ele falando. Eu achei que gostei. Achei que o Nuri entregou carisma falando do prato dele. É quando a pessoa fala, aí, gente, cagou no prato. Ele não foi no sentido literal, mas ele quis fazer mas ele quis mostrar de forma bem didática pra gente, né? Como é que era. Tipo, quando ele fala, gente. Quando ele fala que às vezes só falta alguém entregar uma merda, o Nuri foi quase literal. Não precisava ir tão longe, Nuri. Mas foi engraçado, pra não dizer trágico, né? Então, assim, foi. Escolhas, né? Choices, como diria Tatiana. Mas, porque, gente, é sério, quando ele mesmo fala, você viu um pedaço de tolete, eu digo, gente, até ele tá sabendo, né? Um pedaço de bosta tava ali. Será que se ele jogar o prato dele na água, vai afundar ou não? Fica aí a dúvida no ar. Porque, gente, eu não encararia. Podia estar muito que horror. saboroso, podia estar tudo, mas eu não iria encarar esse tolete no prato. Não. E ele não foi eliminado ainda porque a gente sabor sobressai, né? Porque ficou entre a Madu e Everaldo. E Everaldo é eliminado, gente. Saiu, né? Infelizmente. Foi como eu falei lá no começo. Tanta gente não cozinhou individual que ainda tem nem se apegar ao estilo de culinária das pessoas. Porque o Everaldo realmente foi eliminado no episódio que pareceu que ele tava muito good vibes e se eu sair tá ok, né? Mas eu acho que o público sentiu, mas ele pode continuar biscoitando nas redes sociais tranquilamente. Ele vai aceitar. No Twitter, no Instagram, no TikTok. Vamos lá, Everaldo. Toletes à parte, mas é muito engraçado, porque eu tô pensando nisso muito, porque, como eu falei, na semana que eu digo que a gente tem os pratos mais bonitos da temporada, a gente tem os mais feios também. Esse Masterchef, pelo menos, a gente tá prometendo nada e entregando o que promete, né, em algumas coisas. Então, tá loucura demais, é isso que a gente tá tendo dessa temporada, essa prova. Tinha como essa prova funcionar, finalmente é uma prova difícil, esses deles. Eu confesso que eu esperava uma prova pior, que o desempenho deles, porque toda hora eles focavam que, nossa, a gente é amador, nossa, a gente sabe, gente, tem 12 episódios que tem muita consciência que vocês são amadores, e o que eu achava engraçado era que toda vez que a câmera ia pra cara do Jesuíno, ele tava com a cara tipo de, o que eu tô fazendo aqui, né? O pobre tava perdidíssimo e também conseguiu se salvar. Jesuíno apavorado, coitado, gente. Demais. Mas tá aí Passou um aperto. o resultado. E falando aqui de time, vamos aproveitar que só estamos nós três aqui, gente, porque em ano de Copa, a Gabi, a Isa e eu, nós dividimos os participantes em 3 times, né? A Gabi montou o Go Vegan e ela tá, assim, brilhando muito, porque a Gabi tem no time dela a Carla, a Gabriela, o Núria, a Thaís e o Rodrigo. Ela só perdeu um participante agora. A Isa, que tem os capeletinhos, tá com a Maria Eduarda, Jesuína e Jéssica. Eu, que fui cantar de galo semana passada, que tá recuperado a Aline, perdi um hoje, essa semana, né? Assim, eu tô sobrevivendo por aparelhos, porque minhas moranguetes e meus abacatudos, eu tô literalmente com uma moranguete e um abacatudo, né? Que é a Aline e o Patrick, que foram dupla. Então, assim, eu tô ali. Eu e a Isa, tô com 2, a Isa com 3, a Gabi tá tipo, pode mandar, daqui a pouco a Gabi é o top 5 inteiro, é ela. Ela vai rir da nossa cara no final. Vamos, galera, vamos virar o jogo, capeletinhos. Bora, capeletinhos. Bora Monaguete. Vamos, Aline e Patrick, mas a aliança dos dois aí pra dar certo, ó, que funcionou, né? Foram pro mezanino. Não ganharam, mas foram pro mezanino. Mas agora, vamos falar dos confessionários, que é hora de ver de quem narrou mais episódio. A contagem é feita pelo perfil Chapolin Gameista, lá no Twitter. Então vamos lá, o top 5 comentaristas foi a Maria Eduarda com 25, Jéssica com 21, Everaldo com 20 e Rodrigo e Patrick com 18. Vale lembrar, gente, um asterisco aqui, que eu acho que é uma das primeiras semanas que a Carla não aparece no top 5, né? Eu acho que ela seria a 6ª pessoa, teve uns 16 ou 17 confessionários, se eu não me engano. A lanterninha, né, aquele participante que menos comentou foi a Gabriela, que só teve 4 confessionários. E no acumulado de 12 episódios, o top 3 teve uma mudança, gente. A gente teve uma pessoa nova entrando no top 3. O primeiro lugar ainda é da Aline, com 152. A Carla ainda tá em segundo lugar, com 135, elas ficam só revezando. E o terceiro lugar, que era da Madu, agora é do Patrick, com 122 confessionários.
Lembrando que semana que vem é o top 10 e a Gabi, a Izzy e eu e o convidado estaremos aqui analisando o histórico dos participantes, ou seja, a gente vai falar os confessionários de todo mundo, vitórias de todo mundo, e a gente vai dizer a verdade sobre cada um dos 10 participantes do MasterChef. Então, a lista completa de confessionários vai começar a ser dita a partir da semana que vem, pra gente ver quem é que a edição tá gostando mais de mostrar pra gente narrando o episódio. Vamos agora para destaque da semana, né? Que é hora de trazer com critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui no podcast, ou seja, pode ser pela prova, confessionários, atitudes dentro e fora do programa, cada um segue seu coração. Hoje não tem convidado, mas cada um cita um nome. Se no final os três citarem um nome, algum de nós aqui quiser acrescentar mais algum, um ou dois, né? Ou cada um quiser trazer mais um depois, ninguém sabe, sentir que faltou alguém, pode citar. Mas vamos lá, Gabi. O episódio hoje é bem curtinho, né? Bem prova de pressão. Quem para você foi destaque desse 12º episódio e por quê? Assim como da outra vez eu surpreendi quando eu trouxe ele, eu vou fazer o mesmo, eu vou trazer o Everaldo. E assim, dessa vez, infelizmente, não vai ser como destaque positivo. Eu fiquei triste que ele saiu nessa semana que é uma palavra forte, eu acho que não chega a ser isso, mas que o meu rancinho voltou. Porque eu achei a postura dele na primeira prova muito desnecessária. E como eu falei pra vocês, eu no começo eu fiquei um pouco tipo, eu acho que esse menino é um pouco over e tal. E aí depois eu trouxe ele aqui como destaque positivo, elogiei, falei que eu tinha passado a gostar dele. E aí eu achei a postura dele naquela primeira prova lá do churrasco muito, muito, muito desnecessária. Tipo, fazendo aquela gritaria na cozinha pra atrapalhar os outros, acabou atrapalhando a própria companheira de dupla dele. Então, assim, acho que, infelizmente, ele se perdeu aí nessa semana, o que acabou resultando na eliminação dele. Então, assim, de alguma maneira, é um destaque negativo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele apareceu bastante, né? Então, é isso. Acho que, de alguma maneira, ele se destacou aí nesse episódio. Isa, para você, quem foi destaque e por quê? Eu vou trazer então o nome da Jéssica, também aí entrando num consenso, né, aqui entre nós. Mesmo que ela tenha ido para a prova de eliminação, mas essa prova de eliminação rendeu aí um dos pratos mais bonitos da temporada, né, com toda certeza, assim. Muita delicadeza, um olhar muito artístico mesmo, fino ali, além de ter ali quase ganho o PIN, né, mas foi, assim, com certeza um prato dos mais bonitos que a gente já viu. Olha, a Jéssica era a minha segunda opção. A minha primeira opção eu vou trazer ainda, mas eu quero complementar o que a Isa falou, porque realmente, sim, gente, é um prato mais bonito. Eu ia trazer exclusivamente por ser um prato muito bonito e, pelo visto, estava muito saboroso também, né? Já falaram que estava com uma refrescante e tudo, mas ela entregou boa técnica, mostrou potencial e queria que ela fosse, assim, mais episódios com episódios solos, né? Que a gente não tem muito. Mas a gente falou que uma chefe é em equipe. Gente, prova em equipe nunca dá certo. Na faculdade, trabalho em equipe não dá, mas uma chefe não é uma faculdade. Tem que botar mais o povo individual mesmo. E quem eu vou trazer como destaque é o Rodrigo, porque até o povo vai falar que algumas pessoas dizem, vocês nunca trouxeram o Rodrigo. Não, gente, porque a gente traz com critérios pessoais. Mas eu achei que ao contrário da primeira prova, que a gente não entendeu porque o trio ganhou com um comentário negativo, né, do Jacan dizendo que não parecia churrasco, eu acho que o PIN do Rodrigo foi bem construído, sabe? Assim, ele foi elogiado, ficou um top 2, deu pra entender que tava entre ele e Jéssica. Teve os outros participantes falando que queriam que ele fosse eliminado, né, assim, e ele acaba ganhando um PIN. Foi que nem como ver o primeiro PIN ou o segundo PIN da Aline. Foi dessa mesma forma. O povo tava citando muito pela eliminação, ela foi lá e ganhou o PIN. Então acho que a edição do Rodrigo nesse episódio foi boa, né? Ele botaram uns confessionários legais dele e tudo. Ele teve até o confessionário, ele teve até o VT, né, da semana foi o dele também. Na mesma hora que ele canta um hino gospel, ele fala que quer derrotar os inimigos dele. Ai, é crente, né, gente? Mas eu acho que ele foi bem construído pra ele, assim. Quem editou esse episódio queria que ele Tá editar de bem pra ele. parabéns! Não, Verdade, verdade. essa parte dele, né? Algumas coisas da primeira parte do episódio, a edição não tava lá, essas coisas não. Mas pra ele, conseguiu falar, teve a narrativa e teve a construção. Então é bom. É bom pro reality show quando você vê uma pessoa que diz, eu quero que fulano saia, fulano saia, fulano saia. A pessoa vai lá e fica, né? Então é interessante. Então por isso o Rodrigo é o destaque. Então tá aí, né? Everaldo, Jéssica e Rodrigo como os destaques da semana. Alguém quer trazer algum nome extra ou não? Acho que tá bem dado aí esses destaques. Também acho. Ficou bom, ficou bom. Então é isso, chegamos a um fim do episódio. Como eu falei, gente, episódio curto, só nós três aqui. O Masterchef entregou treta essa semana, né? Porque a gente geralmente passa 20 minutos comentando alguma polêmica deles nas redes sociais. Aí, como todo mundo tá muito comportadinho, que eu acho que teve aquele toque, toque, toque. Epa, olha o contrato, né? Pra alguns chegando, aí tiveram que ficar
né? Tiveram que se Eu aquietar. também acho que É, a notificação extraoficial cantou. cantou, o e-mail nem mal chegou, né? Assim, opa! Mas as minhas redes sociais, a da Isa e da Gabi, estão na descrição. Vão lá, gente, ver os vídeos da Gabi sobre ela tá fazendo as receitas de forma vegana. Tá bem legal. Vão lá que tá saindo mais vídeos delas. Vão dar o like, compartilhar. E também relembrar que, primeiro, teve episódio de semana onde eu e a Laura, né, comentamos algumas noticiazinhas, inclusive do MasterChef, né, que a gente falou da supostamente, né, nome da Daniela cotada para estar na Fazenda. Isso iria me surpreender bastante. Também falamos de que o The Voice dos Estados Unidos vai ganhar uma versão com celebridades. Tem também análise das chamadas de Estrelas da Casa. A gente falou também, citando que teve Corrida das Blogueiras chegando aí, o Drag Race Latina Royale com brasileiras também tá no ar. E é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta analisando todo o histórico do Top 10. É hora de todo mundo ouvir a verdade, o que nós três achamos de cada um dos participantes desse ano. Então até semana que vem e tchau! Tchau.